Os gigantes do futebol brasileiro, desde 2019 foi isso aí. 19 jogos, 3 vitórias do Palmeiras, 7 empates e 9 do Flamengo. 3 vezes mais, hein, que do Palmeiras. Aí quando o assunto é mata-mata, temos um empate. O Palmeiras avançou ou foi campeão 2 vezes, o Flamengo também 2 vezes. Só que nessa conta aí entra o principal, né? O título em Montevidéu, Palmeiras campeão contra o Flamengo na Libertadores de 2021. Tem esse sabor de vingança pro torcedor rubro-negro que quer uma resposta. Tem Andréas Pereira que agora está do outro lado. São muitos ingredientes para tornar esse jogo ainda mais interessante. Isso entra em campo, André, de alguma maneira, esse retrospecto, essa vantagem rubro-negra, que também tem vantagem no Campeonato Brasileiro? Eu acho que isso entra em campo na forma da rivalidade que os dois clubes, como instituição, sabem que existe, alimentam de cada lado, entendem, respeitam, às vezes passam do ponto, como a gente tem visto dirigentes, infelizmente, fazerem recentemente. Até entre outros clubes, isso é um traço, né, do comportamento do nosso dirigente médio, se exaltar naquilo que ele entende que é a defesa das suas cores, em alguns comportamentos que são não só evitáveis, como perigosos. A gente já, infelizmente, se acostumou a isso. Mas a rivalidade, ela é presente e latente entre esses dois clubes, entre esses dois times de futebol, mesmo que as equipes a cada ano se modifiquem. Mas é claro, né? Existe gente dos dois lados que esteve presente naquela final em 21, no Centenário em Montevidéu, e esses jogadores, eles carregam as lembranças e as sensações que eles tiveram. Isso é muito óbvio. O bom de tudo é que entre jogadores a rivalidade é tratada com mais respeito. É claro que há excessos também, muitas vezes dentro do campo, com a cabeça quente. Aí existem motivos para entender e relevar certas coisas. O dirigente não, o dirigente ele tem a obrigação de manter-se sóbrio e de atuar e falar sempre com um bom senso, ou quase sempre. Mas entre os jogadores, entre os treinadores, a rivalidade entre clubes ela é melhor tratada, porque eles que estão lá dentro entendem como é o funcionamento das coisas no jogo de futebol. Então eu acho que sim, a estatística entra, não que alguém do Palmeiras ou do Flamengo entre em campo pensando nos números e tal, mas se construiu uma rivalidade nos últimos anos em todos os setores, não só dentro do campo, mas fora também, e na concorrência por patrocínios, na concorrência por treinadores, embora o Palmeiras viva um momento de estabilidade, que ao que tudo indica vai continuar por mais tempo, com a renovação anunciada do Abel Ferreira, mas eles são rivais em absolutamente tudo. Então não há como, de um lado ou de outro, se entender um jogo como esse como apenas mais uma partida. Mesmo que seja uma partida super decisiva, não é porque o adversário, quem está do outro lado, é quem é. A gente já vai para o Monumental com a nossa equipe, mas só para aproveitar, a gente viu um Abel feliz, né? Você sentiu isso também? Ele realmente está desfrutando de estar na sua 3ª final de Libertadores e acho bom que seja assim, né? Que sinta o que realmente é, né? Tá numa final continental de novo. Eu concordo com você. Existe um lado de chegar a mais uma decisão, no caso dele, que é para gerar orgulho. Orgulho, satisfação, um sentimento não do dever cumprido, porque você quer, uma vez lá, você quer ganhar, mas um sentimento de um trabalho que tem sido bem feito há muito tempo. Então eu, na verdade, me surpreendi com o tom, com o semblante do Abel. A gente tem se acostumado a ver o Abel um pouco mais sisudo recentemente, mas eu acho ótimo que ele esteja assim, e isso não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de importância que ele dá para o momento e o desejo que ele tem de vencer mais uma vez a Copa Libertadores. Isso não está em discussão, mas eu acho muito bom um treinador com a vivência que ele tem e com as conquistas que ele já conseguiu produzir, mostrar-se relaxado e aproveitando o momento, porque é para isso mesmo. Fã de esporte, aproveite o momento também. Olha que belas imagens do Estádio Monumental de Lima. Vamos para lá com mais integrantes da nossa equipe que invadiram o território peruano. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais do Abel Ferreira, mais da entrevista exclusiva também com o Felipe Luiz nesse Sport Center. Mas deixa eu dar boa noite para os nossos companheiros, Gustavo Zupac, Bruno Vicari. Tivemos hoje teste de som, a gente viu agora há pouco até o juiz testando e tal. Como está o clima no estádio nesse momento aí, amigos? Boa noite.
Tudo bem, Edu? Boa noite para você, para o André Kfouri, para todos que estão no Brasil nos acompanhando e também nessa expectativa, não é, Zupac? Aqui Sim, agora são 18 horas e 11 minutos, estamos, claro, 2 horas atrás, né? Eu tô vendo aqui o nosso reloginho marcando 21 horas 42 minutos para o início da partida. Olha lá. 7, 6, Olha lá. 5, 2... Esse é o teste Então para o apito inicial de amanhã. Isso, então é justamente nessa nossa contagem regressiva, é tudo ensaiado aqui para esse clima da decisão. Mas eu destacaria que se não tivermos então prorrogação, nesse horário amanhã, Zupac, já conheceremos o primeiro tetracampeão da Libertadores. E para responder aqui ao André Kfouri e ao Edu Elias, tá tudo pronto aqui, viu, Edu? Claro que tem um teste ou outro do som, mas assim, o gramado já tá pronto, as redes já foram colocadas, a parte toda de ensaio daquela festa de antes da partida também, né, daquela cerimônia toda e também da cerimônia da premiação também já foi ensaiada, mas isso no dia de ontem. Portanto, ó, é só esse reloginho aqui do lado, ó, zerar, não é, Zupac? E a bola começar a rolar. É isso, um abraço aos amigos, um abraço ao fã de esporte. E hoje a gente teve muita coisa aqui de observação, né? Não só os retoques finais do estádio, eu estava vendo mais cedo um funcionário da Conmebol ali, um prestador de serviço, montando o pórtico do campeão, que vai receber, colocando as letrinhas ali, campeão. A gente está vendo uma panorâmica do estádio, a equipe de arbitragem veio aqui, o Abel e o Everton vieram para a entrevista, não foram para o gramado, ficaram aqui em cima da plataforma de arquibancada observando. O Léo Pereira foi para o gramado. O Léo desceu, né? isso. Então todo mundo que pôde conferiu um pouco de perto na cidade de Lima, com um fim de tarde absolutamente maravilhoso, já está com cara, com atmosfera de final, tá todo mundo ansioso para amanhã. O André e o Edu falavam sobre essa questão da rivalidade, é uma rivalidade, claro, dentro de campo até muito respeitosa entre os jogadores, fora de campo existe também a rivalidade institucional, vamos falar assim, mas eu queria também chamar a atenção, e aí, Zupac, para um ponto positivo pelo que vi até aqui, nesse momento, até a tarde de hoje, muita festa, encontro entre as duas torcidas, de uma maioria, assim, rubro-negra, né? Mas em um ambiente muito legal para essa decisão e era uma preocupação minha, Zupac. A temperatura chegou a ficar elevada demais, como lembrou o André, e o ápice foi o momento em que a gente teve de uma vez só discussão sobre a arbitragem do São Paulo e Palmeiras para frente, que também interessava ao Flamengo. E aí, Zupac, desculpa, mas a imagem é recuperada, então, aí, do Léo Pereira vendo, passeando pelo gramado, ele conversou com a nossa equipe, a gente vai ouvir o Felipe Luiz também. Olá, sentindo o gramado. Então o Léo Pereira é aquele que foi quem desceu ali e fez aquele conhecimento do gramado. E tirou selfies também, tirou fotos também, né? O auge dessa temperatura mais elevada do que deveria veio na discussão da Libra, né? Do caso Leila e Bapi. Mas a temperatura baixou. E baixou, inclusive, entre os dirigentes. Na segunda-feira, no Summit da CBF em São Paulo, Leila e Bapi se cumprimentaram. A Leila falou com respeito sobre o Flamengo. O Bapi falou com respeito sobre a continuidade do Abel no Palmeiras. A gente viu o Veiga falando sobre o Flamengo como um grande rival. O Léo Pereira falou em entrevista recente, dizendo que o Vitor Roque e o Flaco são craques. Então, assim, para além da temperatura mais elevada que já existiu e que passa para a torcida, há um respeito muito grande, há um reconhecimento da grandeza dos dois projetos. Porque, Bruno, a Libertadores não é um campeonato onde obrigatoriamente os dois melhores times chegam à final. Esse ano eles chegaram. Esse ano os dois melhores estão frente a frente. E isso dita o tamanho dessa final. Olha só que imagem. E é bonita, hein? O Léo quer a taça pra ele. Claro. Mas tem do outro lado quem também queira. Tem. É que os jogadores do Palmeiras, eles não vieram pra cá. Aliás, essa é uma diferença até do que aconteceu em Montevidéu, viu, Edu e André? Normalmente existe aquele reconhecimento do gramado e os dois times, viu, André, Edu, eles abriram mão disso. Então o Léo Pereira veio pra cá, a gente tá vendo aqui na imagem ao lado, olhando a taça, né? Desejando a taça, exatamente esse é o termo. Mas aquele reconhecimento tão tradicional que as equipes fazem, as duas equipes abriram mão, Edu. Pois é, um reconhecimento solitário, né? Diferente. E muito jogador fala da importância de você imaginar já onde é a placa, onde será o cruzamento. Não tiveram essa vontade, André. Às vezes é bom para ter referências, né, visuais, embora o gramado seja do mesmo tamanho, igual ao que os jogadores do Flamengo e do Palmeiras estão acostumados a jogar.
existe, às vezes, a necessidade, os jogadores gostam disso, de olhar, entender onde estão, se acostumarem a esse ambiente. Não acho que isso acaba determinando qualquer coisa, mas faz parte, digamos, de um certo ritual de ir a um estádio onde não se vai com tanta frequência para disputar uma partida tão importante. E depois da mudança de regulamento com a final única da Copa Libertadores, o estádio onde acontece a final, ele ganhou ainda mais relevância, digamos assim, simbólica, né? Porque todo mundo quer chegar a Lima queria chegar a Lima ao longo da Libertadores de 2025. Mas a preparação das equipes ela foi diferente, né, em relação ao que aconteceu nos anos anteriores. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo tiveram menos tempo para se preparar para essa final. Não por coincidência, os dois disputaram o Campeonato Mundial de Clubes. O calendário deles foi mais cheio, mais complexo, mais difícil de administrar. E a minha impressão é que o time que sentiu mais esses problemas é o Palmeiras. E não é por uma característica de elenco, uma falta de profundidade. Talvez, né, todas as circunstâncias influam um pouco. Mas eu acho que é por uma questão física mesmo. Sim. O grande ponto, a meu ver, a grande questão para a decisão desse sábado é o quanto os jogadores titulares do Palmeiras conseguiram recuperar suas energias desde que o Abel resolveu segurá-los, poupá-los de uma rodada do Campeonato Brasileiro. E foi exatamente isso que fez. E eu não estou nem entrando aqui no mérito de qual será a escalação de amanhã. Podemos falar sobre isso depois. Mas, em resumo, os jogadores mais importantes, aqueles que o Abel gostaria de escalar neste sábado, estão desgastados. Mais do que os jogadores mais importantes do Flamengo. Estão desgastados, mas estão descansados porque não jogaram contra o Grêmio. O que me pareceu uma decisão inteligente. Por isso é que eu coloco a coisa como uma questão. Se esse tempo foi suficiente para, como se diz, o time titular do Palmeiras recarregar as suas energias, a final vai ser extremamente disputada, acho que com grande chance de prorrogação, etc., porque o equilíbrio é muito grande. Se o Palmeiras não conseguir entrar amanhã em campo com o tanque cheio, eu entendo que o Flamengo estará em uma posição não apenas vantajosa, mas decisiva. É a minha impressão. Ô, Brunão, Vicari, a gente falava desse estádio aí, os dois times conhecem, né? O Flamengo ganhou a Libertadores do River Plate aí, estava no gramado ali, aliás, atrás do gol do Armani, né? Aqueles 2 gols do Gabigol. E a dupla Flaco Roque nasceu exatamente aí, né? O primeiro grande jogo foi contra o Universitário aí, né? Eles apareceram inicialmente, tem o jogo contra o Corinthians, quando o Palmeiras é eliminado da Copa do Brasil. Aí o Palmeiras em um jogo do Campeonato Brasileiro está perdendo para o Ceará. Isso. E aí, no segundo tempo do jogo, na necessidade de uma virada, não é, Zupac? Aí os dois entram em campo, mas depois, como o Edu falou, oficialmente em um time titular, aí sim, né, aqui em Lima, e a partir daí os dois vivem uma sequência mágica, com os dois, inclusive, chegando às seleções de seus países, não é, Zupac? É verdade, e chegam aqui em momentos diferentes, né? O Flaco no momento ruim, numa seca maior, o Vitor Roque não vem, né, mas ele fez um golaço contra o Mirassol já há alguns jogos. É um estádio muito interessante, né? Porque bonito. É um estádio antigo, mas é um estádio bonito, ele tá encrostado, tá dentro da cordilheira, né? Tá cravado na cordilheira. E aqui uma coisa me chamou a atenção, porque ele é um estádio antigo. Mas aqui atrás de mim, dá pra ver, ó, embaixo dos refletores, tem 6 lances de camarote. É muita coisa. Não é aquele camarote luxuoso, mas são 6 andares. É muito camarote. Exato. É muito interessante o estádio aqui. A concepção dele é um arquiteto uruguaio que também projetou outros 6 grandes estádios aqui na América do Sul, mas de fato, assim, Monumental cabe. É um nome que cabe bastante para esse estádio. Vamos passear aqui por Lima com as nossas equipes que estão, então, acompanhando as torcidas. A nossa programação começou desde cedo com Fala Fonte, a partir das 9 horas da manhã, no YouTube da ESPN Brasil, depois ao longo de todo o dia, sempre ao vivo, aqui na ESPN, no Disney Plus, no nosso YouTube, trazendo todos os detalhes dessa grande decisão, e claro que amanhã vai ser assim também. Mas a nossa equipe, além de
acompanhar os dois técnicos, as duas entrevistas, a gente vai repercutir aqui com vocês e quero saber do Zupac, do Edu, também do André, o que eles disseram, né? Repercutir o que eles disseram, mas a gente também acompanha as torcidas. Então eu vou começar com a Lili Nascimento, que está ao lado da parte verde de Lima. Talvez uma parte... talvez menor. Seguramente menor. Seguramente menor. Mas não obrigatoriamente menos barulhenta. Aí é o que a gente vai ver agora. Exatamente. É o que a gente vai ver agora, porque eu vi que tinha muita gente chegando ainda, hein, Lili? Como é que tá o ambiente por aí? Onde você tá? Em que parte da cidade? Em qual parte? Demais, Bruno. Beijo para você, a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui bem em frente à praia, num local que foi reservado justamente para os torcedores do Palmeiras, que podem não estar em maior quantidade, mas estão fazendo muito barulho, muita festa. Então a gente está desde cedo acompanhando aqui a torcida alviverde. Vou falar primeiro com você, como é que é seu nome? É Pedro. Pedro. O Pedro me contou uma coisa, que ele estava em qual jogo e desde quando você comprou a passagem para vir para cá? Quando a gente ganhou o primeiro lá, foi no Monumental de Nunes contra o River. Eu vi a garra do time tudo lá. Quando já ganhamos, fiquei confiante e já comprei. E aí depois daquele jogo contra ele deu o jogo de ida? Tomamos 3-0, aí eu rezei bastante. Mas deu certo e estamos aqui, aproveitando a passagem, aproveitando tudo e vamos ver o Verdão ser campeão, se Deus quiser. Fala aí, você trouxe os amigos para te ajudar, eu vi eles te ajudando a subir aqui, 2 andares. É isso aí, é muito degrau, muita confusão, ônibus, mas tudo dá certo, tudo pelo Verdão aí. Com meus amigos, tal, tô de cadeira de roda, ando de cadeira desde pequeno, mas tô com meus amigos, sempre me carregam, me levam e dá pra ver o Verdão torcer junto. E onde o Palmeiras está, você está também. É isso, tamo junto, é o Verdão, é o Abel, é todo mundo. Vamos palestra. Palpite para amanhã. 2-0 com gol do Andreas. Todo mundo apostando no gol do Andreas. As palestrinas também marcam presença, tá? Então a mulherada veio em peso também. Eu chamei essas duas torcedoras. Seu nome? Ana, tá. E o seu? Ana Luísa. Qual que é o palpite para amanhã? 2-1. 2-1? 2-1. Gol de quem ou não importa? Ai, Vitor Roque e Veiga, né? Comemoração do Vitor Roque, vai fazer o tigrinho, faz o tigrinho. E é pra amanhã, placar? 2-1. 2-1? Rafa Veiga e Andras. Ah, então tá bom, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, elas estão marcando presença aqui, agora eu vou mostrar também esse grupo. Gente, aqui ó, eles trouxeram... Eu tô vendo que esse barco aí não afunda nunca, toda hora tá cheio. Flamengo vai afundar amanhã, pô! Olê, porco! Olê, porco! Olê! Estão dizendo que... O barco vai até amanhã. Agora faça só... A gente não vai dormir e vai beber até o jogo. E depois continua bebendo. Tá certo que beber água faz bem, hidrata. Uma aguinha faz bem. Deixa eu falar. Dizem que tem... mais torcida do Flamengo aqui, mas assim, tem muito torcedor palmeirense fazendo barulho aqui, né? O Flamengo vem, ninguém canta, tudo quietinho, bate um vento, eles ficam quietos, igualzinho o Montevidéu, igualzinho, ventinho do Uruguai aqui, ó, tem a Costa aqui, ó, vai ventar, eles não vão cantar nada, ó, nada. Com toda humildade, cada palmeirense canta por 4 flamenguistas. E parece que tá 1 para 4 a proporção. Então samba aí, samba. Mostra o samba da torcida, bora, canta aí, vai. Volto com você aí, Bruno. Eu falei que a festa é grande, eles não param de cantar. Tá aí o resultado, ó. A gente... Boa, Lili, obrigado, viu? A gente tá vendo o Zupac, as palestrinas ali, as duas torcedoras estão confiando no gol do Veiga, tem os torcedores que estão empolgados e tem muito desse palpite do Andrés também, a gente vai já pra torcida do Flamengo. Sim. Só deixa eu chamar rapidinho o Pedro Henrique Torre, Sim. porque ele também acompanhou o Felipe Luiz e tem novas informações envolvendo o Flamengo. Já tem a torcida do Flamengo, já tem o Abel Ferreira, mas agora tem o Pedro Henrique Torre com mais do rubro negro. Por onde você tá, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço grande para você, um abraço para todo mundo que está ligado na gente no Sport Center. Estou aqui no estádio Monumental também, nesse belíssimo estádio. Faz jus ao nome, né? Belíssimo, ainda mais com a noite caindo assim. Então fica bem bacana. Estivemos aqui uma parte grande do dia, mas desde a manhã apreciando
observando, vendo tudo que a torcida do Flamengo faz pelas ruas, mas também, especialmente, o time do Flamengo. Fomos pela manhã a La Videna. O que é a La Videna? Como dizem aqui, é o centro de treinamento da seleção peruana, mesmo local utilizado pelo Flamengo em 2019. E o Flamengo colocou, ainda usufrui, digamos assim, das lonas de proteção para ninguém ver o treinamento instaladas pelo Jorge Jesus. Então tem sempre esse ambiente de 2019 no ar para essa decisão da Libertadores amanhã por aqui. E um dos remanescentes, um dos grandes remanescentes de 2019 é Felipe Luiz, técnico do Flamengo, jogador, foi bicampeão ali como jogador e agora chega como treinador para a sua primeira decisão na área técnica. Então, Felipe Luiz conversou com a gente, eu, Pedro Ivo, estivemos ali um pouco antes da coletiva de imprensa para todos os companheiros. Ele conversou um pouquinho com a gente, falou sobre essas questões de ansiedade pré-jogo, questão do Pedro, enfim, falou algumas questões muito boas o técnico Felipe Luiz e a gente observa uns trechinhos agora. A gente não viu hoje o Pedro participando da atividade de campo, informação que ele não vem participando nos últimos dias. Então, sobre o momento, você falou há algum tempo que carregaria isso até a véspera. Hoje, véspera da final, o Pedro está fora do jogo, não participou do treinamento, o que temos? Pois é, o Pedro não treinou, não conseguiu, né, se recuperar dessa lesão e está fora da final. É uma pena porque é um jogador muito importante, sem ele provavelmente não estaríamos nessa final, então queremos agora fazer um grande jogo para poder que ele possa desfrutar também da parte que toca dele, mas fora do campo, apoiando os companheiros. Quão emocional vai ser essa final para você? Cada final ela tem essa parte mental muito forte, né? Porque eu imagino que todos os jogadores agora estejam vivendo, tanto os nossos como os deles, momentos de tensão, muitos familiares escrevendo amigos e muita gente tentando conversar com os jogadores. Isso existe, mas cada final é diferente, o estádio é diferente, o momento dos clubes, dos treinadores, tudo diferente do que foi aquela primeira final, né? Então, sabemos que vai ser um jogo muito no detalhe, vai ser um jogo muito estudado, tático e competitivo, né, ao mesmo tempo, porque o Palmeiras é um time que compete muito forte, te leva ao jogo que interessa para eles, então com certeza vai ser um jogo duro e difícil, por isso o mental tem que estar muito forte. O torcedor do Flamengo pensa muito na final da Libertadores, pensa muito no possível título brasileiro, vocês estão à frente, quer muito saber também já do ano que vem. Você tem contrato até o final desse ano. O que você pode dizer para o torcedor do Flamengo sobre a sua permanência do ano que vem ou não? O que pesa nesse momento para isso? A única coisa que passa pela minha cabeça é dar o caminho para os jogadores dessa final. Não é momento de falar de contrato de ninguém, de permanência, de saídas. Vamos ver o que vai acontecer nessa final, na reta final do Brasileiro também. Depois, sem nenhuma dúvida, todo mundo sabe o amor que eu tenho pelo Flamengo e isso é muito, muito claro e muito transparente. O resultado de amanhã, um título ou não, o título brasileiro, confirmado ou não, pesa para o seu desejo de permanência? Bom, isso o Flamengo se vive dia a dia. A exigência aqui é muito alta, não só minha, nem do presidente, dos torcedores, do clube em si. E, como eu falei, o mais importante é vencer o jogo, não é o individual de ninguém. Tá então, Felipe Luiz, exclusivo para a ESPN, falando bastante sobre futuro, ou nem falando tanto assim, porque prefere manter as coisas meio em sigilo, meio em segredo nesse momento, porque está completamente concentrado na final da Libertadores. Tem contrato até o fim do ano, então era uma pergunta obrigatória. Ele também acrescentou que o Pedro tentou, mas não conseguiu se recuperar ao mesmo tempo, fica fora. E o Léo Ortiz, hoje pela manhã em La Videna, já fez toda a questão ali do treinamento. A gente pôde acompanhar 15 minutinhos, circuito físico, movimentações para lá e para cá. Não mostrou nenhum tipo de limitação. Não joga há um mês, basicamente, desde o jogo de volta contra o Racing na Argentina, pela semifinal. Então, fica a critério do Felipe Luiz. Mas o que se espera é um Flamengo, digamos assim, com Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira, que também participou da coletiva de imprensa, Alexandro, Pulgar, Jorginho, que hoje atendeu por 20 minutos os fãs rubro-negros na porta do hotel, foi o jogador que ficou lá mais tempo, disparado. Aí você tem a Arrascaeta, você tem o Bruno Henrique, e aí Everton, Cebolinha
ou Samuel Lino. E pela direita deve ir o Carrascal, Bruno Vicari. Então essas são as opções. E Pedro, já anote aí, tá? Ó, acerte sua contagem regressiva, 21 horas, 29 minutos. Pra talvez aquele famoso meme se repetir, viu, Pedro Henrique? Sabe qual que é? Aquele do Libertadores brasileiro e carioca. Muita calma nessa hora. Ficou famoso? Aquela canção? Aquele lá. Aquela canção. Aquela lá. 21 horas, 30 minutos. De repente podemos ter a versão Lima. Hein, Pedro? Não é verdade, Zupac? Muita calma nessa. É quase mas é difícil, né? meu. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Vamos ver o que vai acontecer, mas é bom estar preparado porque pode acontecer. Pedro Henrique, obrigado, viu? A gente vai trazer mais informações também do lado do Palmeiras já, né, Zupac? Com a entrevista coletiva do Abel Ferreira. Foi importante também o que ele falou, mas eu queria ouvir um pouco de você, do Edu e do André. O que vocês acharam da entrevista do Felipe Luiz? Começando, claro, pela questão do Pedro, o técnico do Flamengo, então, confirmando a ausência do centroavante. É um desfalque. Olha que imagem linda, Zupac, desculpa. É bonito, né? É bonito, né? Tem a cordilheira, o estádio iluminado, né? O drone vai sobrevoando. É um desfalque muito grande, assim, é a sequência de um desfalque. Acho que pior seria perder o Pedro exclusivamente para este jogo, porque o time estaria mais encaixado. O Felipe rodou, o Felipe viu o Plata, o Felipe viu o próprio Bruno Henrique, que certamente será o titular. Acho que essa nem é uma questão discutível. O Bruno vai ser titular no jogo de amanhã. Ele não é o Pedro, mas ele está ali entre o Pedro e o Plata, que são jogadores muito diferentes. Está lá o Bruno Henrique, que oferece profundidade, oferece estatura, oferece poder de decisão, oferece finalização, oferece cabeceio, embora o Pedro ofereça isso de maneira mais consistente, porque o Pedro é um centroavante. Mas o Flamengo tem, então é um desfalque muito sentido, mas o Flamengo tem uma peça chamada Bruno Henrique, que para jogos deste tamanho é uma peça valiosíssima, capaz de diminuir o impacto dessa ausência. Mas é uma diferença. O Palmeiras tem o seu ataque titular e o Flamengo não. O Pedro foi, André e Edu, uma figura importantíssima na vitória recente do Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã por 3-2. Foi quem apareceu em quase todos os gols, né? Seja no jogo físico ou mesmo finalizando. O Pedro foi fundamental naquela vitória. E agora o Felipe Luiz chegou ao limite, não esconde mais, ou não sei se está tentando esconder, mas não participou do treino hoje. Então está confirmando a ausência do centroavante. André e Edu. Até o Mendel, falando com o torcedor, falou, não, vai ser gol do Pedro. O Mendel falou, vai ser o maior blefe de todos os tempos. Já o Mendel já não acreditava. Isso ontem, inclusive, né? Sim. O estilo Felipe Luiz faz a gente pensar que a decisão está tomada, né? Não dá para ele jogar mesmo. E a gente espera mais surpresas do Abel no momento da escalação do que do Felipe, né? Em relação ao Felipe Luiz, ele tem falado menos, né? Dá para perceber. Isso é só uma questão de personalidade, a maneira como cada técnico se envolve com esse período pré-decisão, naquilo que ele pretende comunicar ou não, independentemente de como está se sentindo o Felipe Luiz, se ele está ansioso ou tenso ou relaxado, não importa. A forma como ele se referiu ao Pedro não permite que haja dúvida a respeito da situação de um dos principais jogadores do elenco do Flamengo. Ele não vai jogar. Não é que ele estará no banco e, eventualmente, dependendo das circunstâncias, ele não vai jogar. Não dá para esperar nada diferente. Assim como o Everton também não vai jogar, né? Sim. Participou da coletiva hoje. Em relação ao Abel, já que você me perguntou, eu vou repetir o que eu falei ontem aqui, conversando com a Marcela. As declarações a respeito da escalação, elas também são claríssimas. O Abel falou coisas, não há muita dúvida em relação ao time, todo mundo sabe com que equipe o Palmeiras vai jogar. Atletas ficaram em São Paulo, depois se juntaram à delegação em Porto Alegre. Ninguém entrou no jogo contra o Grêmio, no sentido de jogadores mais importantes, aqueles que estavam, né, sendo poupados ou a sua carga de trabalho reduzida para se prepararem da melhor maneira e chegarem com toda a energia possível ao jogo de amanhã. Então, está tudo muito direcionado para que o Abel faça algo que ele não faz. Ele não faz isso. E o Palmeiras está numa situação delicada em relação à escolha de jogadores. Então, eu não sei se haverá uma surpresa em um atleta que a gente não imaginava que esteja entre os titulares e estará,